Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Buarque e nesse segundo vídeo eu vou mostrar como eu fechei a mão da Supergirl. Mas primeiramente eu vou passar um vídeo como no vídeo anterior de da onde eu comecei a modelar a mão. Eu poderia ter começado de uma base, mas não foi de uma base. Foi esculpindo também. Assim como o corpo, o rosto. Aí eu vou mostrar rapidinho esse vídeo, só para vocês verem, modelando assim a mão aberta. E depois eu mostro por histórico, de uma forma resumida, como eu fechei a mão dela, ok? Vamos lá. Pronto, eu joguei uma esfera na manga da roupa dela. Isso é a roupa, eu vou mostrar no próximo vídeo. E pegando a esfera, eu fui tacando Dynamesh, aumentando o valor assim que necessário, quando necessário, e fui puxando. Como vocês podem ver, fui posicionando já alguns dedos com o transpose. Aí eu jogo uma máscarazinha ali e depois eu puxo, vou puxando. Assim que eu puxo, eu já vou formando já as falanges, o dedo, com pouca, com pouca divisão também. Aí já tá com o valor de 128. Aí eu já começo a definir um pouco mais. Percebam que a mão ela não está com assim uma certa expressão, ela não está com como eu costumo deixar sempre nos meus personagens, como também está na foto, entendeu? A ideia aí era só ter a base de uma mão para eu trabalhar ela como eu quiser, dar o gesto como eu quiser. Aí só foi mesmo a ideia só foi mesmo ter a base da mão, a base mestre da mão. Se fosse para deixar ela relaxada, eu deixaria também. Se fosse esse também o. Pode ver que ela não está com o braço, já que a mão vai ficar dentro, o braço vai ficar dentro da manga, então minha preocupação aí foi apenas a mão mesmo. E aí eu só estou mostrando rapidinho também como eu fiz as unhas, da mesma forma como eu fiz com os outros dedos. Que aí já facilita um pouquinho. Agora foi um a um, claro. Olha aí, ali já dá para ver as outras unhas formadas. Aí já vou definindo mais um pouco a cutícula, a unha ao redor. Aí cava um pouquinho. Aí vou enchendo nos arredores da unha. Vou dando aquele enchimentozinho. Aí o polegar já está com cara de polegar. E finalizando a mão, eu, eu dei um polygroup aqui nos dedos para me facilitar na hora quando eu for fechar, eu ficar selecionando cada uma e fechando dedo por dedo, dobrando falange por falange, até fechar toda a mãozinha. Vamos lá. Eu joguei uma máscara aqui no meio para poder começar a virar a mão com o transposer, com essa ferramenta aqui. Cadê? Deixa eu ver.
com essa ferramenta, né? Agora eu usei o Rotate. Aí eu fui jogando, você vê que quando eu coloquei a mão um pouco mais para frente, eu joguei um pouco mais de máscara também, fui endurecendo. E assim foi. Aí depois eu comecei a fechar, a dobrar o primeiro, o dedo mínimo, ou midinho. Tem que ter um pouco de paciência também, um pouco de calma, né? Porque você não vai ter o resultado logo de cara. Aí você tem que ir trabalhando bem, procurando ter bastante atenção. Aí aqui eu passava smooth e ia ajustando com o move. Porque quando você vai dobrando o dedo, aí ele vai perdendo assim a proporção dele. Ele vai ficando às vezes muito grande, às vezes vai ficando, por exemplo, com essa área daqui muito grande, essa aqui muito pequenininha. Aí você vai ajustando e vai olhando referência também, né? Vai olhando também seu dedo para ajudar. Você fecha a mão e vai fechando o dedo. Aí fui aumentando subdivisão. Já aumentei esse ossinho daqui da mão. Aí já vai suavizando em algumas áreas, como aqui, por exemplo, eu suavizei aqui. Aí, ó, aí na hora que eu rotaciono o dedo para a mão, para a palma da mão, aí vai fazendo essa distorção aqui. Aí você vai suavizando com o dedo, o dedo com a máscara, aí você vai passando essa área da pele mais para frente, óbvio. E assim eu vou ajustando. Eu vou colocando mais para dentro. Já passei um brush aqui, um Dance Standard, para poder fazer esse cortezinho aqui. Aqui também, ó. Aqui também. Você vai fechando a mão e vai olhando para sua mão, ou vai olhando para as fotos de referência. É muito importante você trabalhar a observação e saber sentir a naturalidade do modelo. Claro que isso vem com o tempo, né? Não é da noite para o dia, principalmente quem está estudando está aprendendo. Mas é sempre bom você observar e entender e sentir a naturalidade das coisas que você está trabalhando. A gente continua aqui a jornada. Olha essa linha na mão que eu fiz. Por quê? Porque essas linhas que a gente tem na mão, quando você fecha, ela cria essas ruguinhas. Aí você vê de onde elas partem quando você fecha. Então, elas partem daqui, da ponta do dedo midinho, assim, mais ou menos no meio, só que subindo, quase na ponta. Aí quando você fecha, onde ela se encontra, aí eu vou tentar procurar fazer o mesmo na mão, quando a gente está fechando. Não só essa área, mas todas as áreas. Por exemplo, essas linhas daqui, quando você fecha a mão, ó, aí se formam várias ruguinhas por causa da linha dessas mãos. Quando você pressiona aqui também, a mesma coisa.
E assim vai, entendeu? Aqui também, ó, tem várias dessas linhas, quando você fecha, aí forma, aí não é para fazer assim aleatoriamente, porque tem algumas pessoas que podem não prestar atenção a isso, isso, isso é comum, é normal, até você se atentar a isso, você prestar atenção nesses detalhes na anatomia, aí você vai se aperfeiçoando. Isso é comum, isso é normal no início, quando você está estudando e etc e tal. Então, na hora de fechar a mão, aí vocês procurem se atentar sempre a esses detalhes, ok? Quando fechar a mão. Vamos lá dar continuidade. Olha, aqui eu já rotacionei o dedo, ó. Quer dizer, eu já coloquei um pouquinho mais pro lado, porque, olha aqui, tá vendo? Ele não fica totalmente assim, desse jeito, né? Ele vai andando mais pro lado e fica esse pedação aqui, mais pro lado, mais assim, para a parte de fora, digamos assim. Aí eu dou uma rotacionadazinha aqui, ó, tá vendo? Vejam que eu só estou me preocupando no momento com o dedo mindinho. Aí agora eu vou pro anelar. E faço todo o mesmo processo que eu fiz no dedo mindinho, que foi prestar atenção nesses detalhes, nesses tracinhos, entenderam? Ter cuidado também com algumas áreas que vão deformando demais devido ao transpose e ao move. Aí você para um pouquinho e vai ajustando. Depois continua o processo de ficar rotacionando, dando move. Ops, cancel. Olha aí. Aí ele vai quebrando. Aí vai ficando todo quebrado. De início sempre é estranho. Aí vocês, como eu falei no dedo mindinho, quando você fecha o dedo, aí você procura, aí no caso, quando eu estava modelando, aí procura entender por que forma esses pequenos amassos aqui entre o dedo, onde ficam esses traços. Eita, estou passando um traço ali, por que será? Aí olha para a referência ou olha para a própria mão. Olha, aí escondi tudo, aí eu começo a cuidar usando a ferramenta de Move. Quando eu voltei, ó, ficou esse defeitinho aqui. Aí vai suavizando para tirar. Ó, a mão você já vai sentindo que a mão tá ficando legal. Você já vai se animando, né? O resultado vai ficando bem legal, apesar das várias distorções, mas é só manter o foco e fazer o mesmo com todos os outros dedos. Aí agora é a vez do polegar. O polegar foi bem curioso de fazer. Achei bem interessante. O mais diferente de todos, né? Que não é, aqui
não se dobra tanto como os outros dedos. Aí o posicionamento dela é muito relativo. Depende de como você quer. Aí quando você já vai finalizando com o polegar, aí você já vê um resultado bem bacana. Vou até mostrar aqui, ó. Esticou bastante quando eu rotacionei. Depende. O dedão às vezes, naquela foto de referência eu mostrei que ela estava assim. Ela estava assim. A mão estava assim. Tem mão que levanta o dedão. Aí essa área aqui desce mais, essa área do mindinho. Você vê que naquela referência que eu mostrei tá assim, né? Cadê? Peraí. Olha aí. Tá vendo? Difere muito, ó. Essa daí já tá tipo assim, fechada, mas tá bem mais relaxada, assim, não tá aquela coisa assim fechada mesmo. Aí, né? Enfim, como eu falei, é relativo. Pronto, e aqui a gente vai fazendo os últimos ajustes. Eu vou fazendo aqueles tracinhos, né? Aquelas marquinhas que ficam no dedo quando você vai fechando. E pronto. Aí isso aqui foi a primeira etapa da mão fechada. Foi a primeira etapa da mão fechada. A minha preocupação nessa primeira etapa foi fechar todos os dedos, falange por falange, ter cuidado com a proporção, prestar bastante atenção em observar certos detalhes, como esse detalhe aqui que eu falei, ter cuidado nisso, se ligar nisso, se focar nisso, tipo assim, é mais ou menos como se fosse a você. Quando você está modelando o personagem inteiro, primeiro você faz ele na pose T, né? Parado lá. Quando o personagem está todo pronto, aí você depois se preocupa com a pose e com outras coisas. Pronto, agora eu vou mostrar como deixar a mão do jeito que você quer, como deixar a mão mais natural, assim, mais fechada, como se estivesse querendo mostrar quem é que manda, quem é que pode na parada, seja a mulher de aço, como ela mesma diz nos episódios, I am Supergirl. From alien life and anyone else that means to cause it harm. I am Supergirl. Jogando a máscara no dedão, eu pego o move, ó, jogo todo para baixo, essa parte. Se você fechar a mão, você vai ver. Então, sempre usando a própria mão como referência ou uma foto. Deixa a foto de lado, a referência de lado e vai mexendo. Ó. E assim vai, todo o processo. Aí vai mexendo muito. Vai dando destaque aqueles ossinhos, ó, que fica aqui no início do metacarpo, aqui, ó. Aí aqui você vai fazendo pequenos ajustes. A segunda etapa é mais isso mesmo, pequenos ajustes para deixar mais natural, para deixar ela mais fechadona, como se ela estivesse fazendo força. Olha, aqui eu joguei máscara em todos, só para descer mais esses dois dedinhos aqui, um anelar e o mindinho. Vejam só, deixando a mão, veja como eles são mais baixos. Então, quando vocês verem eu fazendo isso, é só fechar a mãozinha e ver. Olha,
seja, eu estou cuidando só do médio agora. Vocês percebam que eu vou agora escolhendo um de cada e vou ajustando, assim, eu não fico mais como eu estava anteriormente, assim, indo dedo por dedo. Eu vou mexendo em um, mexendo, eu vou variando, para ir vendo o resultado como um todo. Coloco aqui Mask by Polygroups no 100 para mover só aquele, sem precisar estar jogando a máscara o tempo todo também. É muito bom para isso. Escondi, joguei a máscara nesse, eu selecionei, aí vou colocando mais para trás. Já juntei esse aqui. E assim vai. Veja como. Aí eu vou mostrar o antes e depois, pelo próprio histórico. Vejam a diferença da primeira e segunda etapa. Tá vendo? Poderia até ficar assim, como naquela referência que eu já mostrei. Mas depende do contexto da cena, né? Sei lá. De que você estiver montando. Como é a Supergirl, uma mulher de aço, tá o tempo todo dando a cacetada em todo mundo, dando a porrada em todo mundo, aí então a ideia foi fechar bem a mão, né? Deixar a mão bem natural nesse sentido. Olha aí, tá vendo? Podia ter trabalhado até mais. Só que eu deixei para fazer depois e acabei não fazendo os detalhezinhos, os poros, as pulguinhas que fica na mão. Mas até aí já ficou beleza. Um plus rápido aqui, já que eu mostrei como fechar uma mão e o vídeo é sobre mão, então vou aproveitar também para mostrar a outra mão que eu fiz, que é a que fica na cinturinha dela. Olha, aqui ainda ficou um defeitinho mais. Depois eu tiro, já que não vai aparecer essa parte, e aí depois eu mexo aí. Aí vejam, a mão que fica na cinturinha, o polegar fica atrás, ou o dedão como preferir. E como eu falei da mão fechada, quando eu mostrei ela e falei dela, também é muito relativo, assim, a posição dessa mão na cintura. O dedinho podia estar mais abaixado, o dedo médio e o anelar poderia estar um pouco mais separado. O dedo mindinho podia estar assim, ela sendo pressionada. Depende, né? Aí eu fui olhando as fotos, fui também vendo a mão, eu pegava minha mão e via como ela se comportava, sempre usando a própria mão como referência. E assim foi até chegar nesse resultado. Via ela assim de frente também para ver se estava colidindo bem com o corpo. Geralmente o dedão ou o polegar, quando fica na parte de trás, ela sempre pressiona um pouco a pele, né? A pele da cintura. Então é sempre bom também trabalhar isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até o final de mais um processo making off da Supergirl. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal para os próximos vídeos e making offs da Supergirl e também de futuras novidades, beleza? Valeu!